Hola chicos, ¿cómo están? Eu sou a Larissa, professora de espanhol do Colégio Liceu. Bueno, esta é nossa classe 2. Sim, então, primeiro ano, acompanhe aí comigo, por favor. Bueno, em nossa classe 1, vimos sobre os artículos e contracções, que no livro de vocês é o módulo A04, tá? E na classe de hoje, vamos a ver primeiro as preposições, que é a conclusão desse módulo A04, e a gente vai voltar para o módulo A03. Lembra que a gente tinha pulado? E aí, vamos a estudar o abecedário. Sim, então, abecedário módulo A03, ok? Muy bien, vamos a hacer un repaso bien rápido sobre los artículos. Vimos ahí los artículos, tanto los definidos como los indefinidos, ¿sí? El, la, los, las, son los definidos. Y los indefinidos, una, unos, unos, ¿sí? Para hablar entonces definidos de cosas conocidas por el hablante, indefinidos para hablar de cosas que no son conocidas o no identificables, ¿sí? Muy bien. Vimos aí que utilizamos el e el delante de sustantivos femeninos que empiezam com a ou a para evitar a cacofonia. Se acuerdan desta regra? Então, todas aquelas palavrinhas que começam com a e a, que são tônicas, sim? Ao invés, mesmo que elas sejam femininas, eu vou usar o artigo masculino antes delas para evitar a cacofonia, que é aquele fenômeno que causa um som meio feio, meio estranho, sim? E vimos as contracções. Então, a primeira contração que a gente tem aí é a preposição a mais e, sim? Que forma o al, que é o nosso al do português. Então, vamos ao teatro este sábado, sim? Então, vamos ao teatro esse sábado. E a preposição del, mas e, que é o del, sim? Que é o nosso do português. Então, este quadro é del pintor Pablo Picasso. Esse quadro é do pintor Pablo Picasso. Está claro? Muy bien, chicos, entonces vamos a ver ahí las preposiciones y las principales que vamos a utilizar ahí, que va a caer tanto en la prueba como en los ejercicios que vamos a hacer, ¿sí? Entonces tenemos ahí las preposiciones. Primera cosa, son una clase de palabras invariables, ¿sí? Então, ela não vai variar nem em gênero, nem em número, tá? E sua função é relacionar, unir dos palavras ou orações, frases. ¿Ok? ¿Está claro? Vamos a empezar ahí con la preposición para. La función sirve para expresar a finalidad u objetivo. Entonces, miren los ejemplos. Voy a viajar para estudar. Sim, então eu vou fazer essa viagem com o objetivo, com a finalidade de estudar, tá? Comprei estes dulces para comer. Ok? Então, uniu aí duas frases, tanto a principal quanto a subordinada, sim? Então, eu comprei isso para isso. Está claro? Muy bien. Siguiendo, entonces. Déjame ajustar aquí la luz. Eu creo que así está mejor. La preposición a sirve para indicar dirección, ¿sí? Modo, localización o tempo, ok? Mira los ejemplos. Voy a Cuba, sim? Então, vocês indicando a direção. Vou a algum lugar, sim? E vou a pé à farmácia. Indiquei o modo. Como vou à farmácia? A pé, ok? Estou à sua direita. Que indiquei? A localização, sim? A sua direita, a sua esquerda. E assim se vai. Me levanto. Ai, onde está? Me levanto a las 6. Então, vocês indiquei tempo. ¿Está claro, chicos? Espero que sí. Vamos siguiendo ahí. Muy bien. La preposición de es usada para expresar origen, pose, modo o material. ¿Sí? Mariana es de Chile. ¿Sí? Yo hablé de su origen. Esta casa es de Julia. ¿Sí? Yo hablé de pose. ¿De quién pertenece esta casa? A Julia. ¿Sí? Esta mesa es de madera, hablé ahí de material, del material que es hecho en este caso la mesa, este objeto, ¿sí? Outro exemplo mais abaixo. Me muero de calor, morro de calor. Então, el modo, sim? Como é o modo que estou morrendo de calor? É isto. Seguindo aí. Por. Tenemos aí que sirve para expressar la causa, sim, o motivo de algo. Se casou
por amor, ¿sí? Entonces, el motivo que me casé. Estudió arquitectura por pasión, ¿sí? Perdió todo por medo, ¿ok? Entonces, sempre para expressar el motivo de alguma coisa, utilizamos a preposição por. ¿Está claro? Muy bien. Com. Com é usada para expressar modo, ¿sí? Compañía, contenido, instrumento. Mira los ejemplos. Preparé la cena com carinho. Então, el modo que preparei la cena. A janta sem cena é janta. Fui ao cine com mi novio. Então, companhia, assim, com quem eu fui a este lugar? Fui ao cinema com o meu namorado, ok? Abrí la puerta con las llaves. Entonces, el instrumento que utilicé para abrir la puerta fueron las llaves. ¿Está claro? Mire el otro ejemplo acá. Las cajas estaban con ropas. Entonces, el contenido que estaba dentro de las cajas, utilicé la preposición ahí, con. ¿Está claro esto? Bueno, chicos, siguiendo ahí, tenemos la preposición en, ¿sí? Ella es usada para expressar modo, meio de transporte, lugar e tempo. Ejemplo aí, ó. Ella está em coma. Então, em coma expressa o modo como ella está, ¿sí? Vamos a Colômbia em avião, ¿sí? Então, para todos os meios de transporte, temos algumas exceções que vamos a ver em la próxima diapositiva, ¿sí? Pero en este caso ahí, avión en avión, ¿ok? Estamos en el restaurante, entonces el lugar donde estamos en el restaurante. Salimos de vacaciones, vamos a sacar aquí. Salimos de vacaciones en diciembre, entonces el tiempo cuando que salimos de vacaciones, ¿ok? Bien, chicos, agora vamos empezar o conteúdo novo, que é sobre o alfabeto em espanhol. Agora a gente está lá no módulo A03, tá bom? Então a gente está voltando aí o capítulo que a gente tinha pulado. Então, vamos a ver aí como se llaman as letras em espanhol, ¿sí? Quais são os dígrafos que temos e como se pronuncia estas letras, assim, nas palavras, em los distintos países que hablam espanhol, ¿ok? Vamos a ver aí. Então, temos aí la A, vimos com os artículos que as letras em espanhol são todas femininas, ¿sí? Então, temos aí la A, la B, la C, la che e la ed aqui, ó, eles não são mais consideradas letras no alfabeto, eles são dígrafos, tá? Eu coloquei aqui só para vocês saberem mesmo. Mas a gente tem 27. Antigamente elas eram consideradas letras, mas depois, aí a gente vai ver mais pra frente, que a Real Academia tirou elas. Então a gente tinha 29 letras no alfabeto, agora a gente tem 27, tá? La D, la E, la F, sim, la R, la H, la I, la J, la K, la L, sim, la E, la M, la N, la Ñ, la O, la P, la Q, la R, la S, la T, la U, la V, la W, sim, la X, la Y o la Y, sim, e la Z. Vamos empezar entonces a estudiar cada una. Muy bien, vamos a ver ahí. Bueno, como yo hablé, tenemos los dígrafos en español. Los dígrafos en español son dos letras en secuencia que representan una sola letra o fonema. Entonces, en 2010, la Real Academia de la Lengua Española eliminó del abecedario dos letras por considerarlas dígrafos, ¿sí? Que es la Che y la Ed. Y de 29 letras de nuestro abecedario quedaron 27, ¿sí? Entonces, estos son los dos dígrafos. Y dígrafo es esto, ¿sí? Son dos letras que representan una sola. Entonces, la Che y la Ed, vamos a ver ahí cómo se pronuncia estas palabritas, estas letras en las palabras. Entonces, la Che corresponde ao som formado em português aí pelas letras Che, como se fosse um TCH, tá? Então, essa é a pronúncia. Então, chubasco, sim, leche, chocolate, coche,
tá? Não é coche, leche, chocolate, tá? Não, é como se tivesse um T antes. Está claro? Muy bien. E laede? Bueno, laede, ao contrário do que pode se pensar, é considerada uma letra só, tá? Da mesma forma que o T, tá? Seu som corresponde em português ao LH, tá? Então a gente não tem palavrinhas em espanhol com LH, tá? A gente não tem essa junção aí dessas duas consoantes. Então a maioria das palavras que se escreve com LH em espanhol, tá? Em português, a gente escreve com LL em espanhol, tá? Porém, em pouquíssimos lugares é pronunciado desta forma, como ilha, tá? A gente vai ver como que pronuncia em cada lugar. Mira, dependendo do país, essa letra pode ter 4 sons diferentes. Mira aí, essa palavrinha aí, calle, que é rua. Como eu falei no slide passado, em alguns poucos lugares tem o som de LH. Então, é como se fosse calle, tá? Poucos lugares falam assim. Lá no México, pega aí esse tópico aqui, ó, o segundo tópico. Pronuncia calle, sim? Então, no México, em alguns países aí na América Central, tem esse som LL, tá? Calle. Na Argentina, Uruguai e regiões próximas, tem 2 pronúncias, tá? É como se fosse carré, sim, como se fosse um R, mas não tão forte, carré, ou cachê, tá? Como se fosse um X mesmo, tá? Carré ou cachê. Na Espanha e em alguns países da América Latina, pronunciam calle, tá? Como se fosse um I. Então, estas são as 5 pronúncias, sim? Calle, sim? Calle, calle, carré, cachê e calle. ¿Está claro? Muy bien. Vamos a seguir. Vamos a ver ahora, vimos ahí cómo se pronuncia los 2 dígrafos que tenemos, la che y la eye, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo son las pronuncias de las vocales en español y después de algunas consonantes, porque la mayoría es parecida, pero algunas tienen un son muy distinto del portugués, ¿ok? Entonces vamos a empezar con las vocales. La A es hablada como en la palabra casa, ¿sí? Sempre aberta, como se fuera A. Então, a gente, em português, a gente tem tem 500 mil As, né? 500 mil fonemas para o A. No espanhol, ela é sempre aberta, tá? Então, casa, aberra, sem jamás. Então, sempre abierta. Entonces, como lo dicho arriba, jamás se puede nasalizar la vocal, assim como tá? Então, não tem esse som de sempre A. Muy bien. Seguindo aí. La E sempre é cerrada. Então, diferente do A, que é sempre aberta, la é sempre E, tá? Como fez, eis. Em espanhol, não existe o acento circunflexo, tá? Só como a gente chama em português de acento agudo. No espanhol, a gente chama de tilde, la tilde, tá? Então, mesmo que a palavra lleve la tilde, tá? O acento, deve ser hablada como se estuviera com o circunflexo do português, tá? Então, mesmo que esteja escrito aqui, ó, café, tá? Mesmo que esteja com acento lá, o agudo, que no português é pra gente colocar esse som mais aberto, a gente pronuncia em espanhol café, tá? Então, extra, nunca essa. Extra, ok? Sempre cerrada. Espanhol, sim? Ele, sempre estante, escalera, sempre cerrada. Seguindo aí. La I. La I es hablada como la I del português, sim. La I em espanhol é hablada como a I da igreja. Então, é igual, tá? Não tem essa questão de ser aberta, fechada. É igual. La O es como la E. Sempre cerrada, ok? Então, mira aqui, ó. Deve ser hablada como o O do avô. Como se todos... Imaginem aí que tanto é como o O sempre vai ter um circunflexo neles, tá? Avô, o, cerrado, nunca O. Mesmo que tem avó, avô, ok? Fechada. Sendo que avô nem avô, né? Abuelo, sim, abuela. Muito bem, seguindo.
E temos o último aí, que é U. U também deve ser falada como U de português. Urubu no es igual. UI es igual. Sí, no tiene eso de cerrado o abierto. ¿Está claro, chicos, hasta aquí? Espero que sí. Muy bien, chicos, vamos a seguir ahí entonces, pero ahora con los sonidos, ¿sí? De las consonantes. Entonces, vimos los sonidos de los dígrafos, de las vocales, y vamos a ver aí de algunas consonantes que son distintas del português. Então, temos aí la C, tá? Esses dois símbolozinhos aqui, ó, são sons fonéticos, tá? Quando a gente aprende a ler esse som, a gente sempre vai saber como que fala aquela palavrinha no determinado idioma, tá? Então, o C, ou la C, si, quando acompanhado de E ou I, tá? Um exemplo, C, si, pronuncia-se só na Espanha como TH do inglês, tá? Na palavra with, tá? Então, esse som aqui, esse primeiro sonzinho fonético aqui que minha seta tá passando em cima, é referente a esse som do TH no inglês, tá? With, com a língua entre os dentes, tá? Então, só na Espanha, eles pronunciam aqui, mira esses exemplos, tá? Aqui na América Latina, nos outros países que falam espanhol, a gente pronuncia cera, circo, cine, tá? Como se fosse em português mesmo. Mas na Espanha é feira, circo, cine. Sim? Tomara que tenha dado aí para vocês escutarem bem. Vou até pronunciar de novo, tá? Feira, circo, cine, tá? É desse jeito mesmo. E o C, quando acompanhado aí de A, O ou U, ou consoantes, ele tem o som do K, tá? Então, caça, sim. Cuna é berço, tá? Recto, sim, ó, mira aí, directo, então C com consoante tem o som aí do K, sim? Caça, cuna e assim se vai. Vamos seguindo. La Re, tá? O G, quando acompanhado de E ou I, tá? GG, é parecido com o R do português, tá? Então, é gimnásio, gira, gente, tá? Então, G, quando acompanhado de EI, aparece o R do português, tá? Então, é um R mais leve, ok? Agora, o G, acompanhado de A, O, U, ou o E, o I, ele já tem outro som, tá? É gato, assim como em português. Gota, guerra, guitarra, ok? Está claro? Então, só tem o som de R e G quando ele vai com E ou com I. Vamos aí ao próximo. La J, sim? O J tem o som aproximado ao do R em português, tá? Então, vocês, assim como o G ali com EI, mas o J sempre tem um som parecido com o do R. Então, vocês, girafa, joven, viejo, sim? Não se olvidem. E la N? La N, então, a gente não tem palavrinhas com NH em espanhol, tá, pessoal? Ainda tem gente escrevendo com NH nas minhas provas. Então, não tem com NH. A maioria dessas palavrinhas que a gente escreve com NH, a gente vai escrever com N, sim? O N com la tilde. Então, o N pronuncia-se como o NH em português. Então, vocês miram os exemplos. Niño, leña, unha, sim? Muito bem. Vamos seguir aí. La, cu, sim? O que ele sempre vai seguido de uma U que não se pronuncia, tá? Não se pronuncia. Então, quiosco, sim, e quiso, tá? E o que, ele nunca vai seguido de o A e o O, tá bom? Então, portanto, que para dizer quadro, quatro, quando, em espanhol a gente usa a letra C. Mira os exemplos. Quadro, quatro, quando, qual, ok? Então, toda vez que vocês forem receber alguma palavrinha com o que, o A ou o O, pode saber que tá errado, é para usar com C. O que só vai com o E e com o I, tá? E esse U, ele não é pronunciado, tá? Quiosco, queso e assim se vai. Vamos. Seguindo. La R, tá? La R em espanhol é vibrante, sim? Tanto que a gente faz um exercício engraçado na faculdade para aprender a falar o R do espanhol,
que é chorar igual o Kiko do Chaves. Então, a gente coloca a língua aqui, tem que fazer... rrr. Então, esse é o exercício que a gente faz para conseguir falar o R do espanhol, tá? Principalmente quando ele é no começo da frase. Quando ele é no meio da frase, ele não tem um som tão vibrante, tá? Mas quando ele é no começo, ou quando vem RR também, que é outro dígrafo, ele é vibrante. Então, forma-se por meio da língua que vibra ao interromper a passagem do ar. Então, é roupa, tá? Não é roupa. É roupa, risa, perro, sim, Rússia. Sempre a minha língua ela vibra na ponta aqui dos meus dentes, ok? Está claro? Vamos praticar aí, chorar igual o Kiko do Chaves, para poder falar o R no espanhol. La S. La S sempre tem o som de dois S's, tá? Sempre, sempre. Então, o S em português, a gente tem o S com som do S e o S com som de Z, às vezes, né? Por exemplo, casa, né? É escrito com S, mas tem o som de Z. O S sempre tem som de S, então é caça, tá? Coça, sempre com esse som. Então, exemplo é caça, já hablé nos exemplos, sim? E é por esse motivo que a gente jamais utiliza o SS no espanhol. Então, não tem necessidade da gente saber SS. Então, a gente não tem palavras em espanhol com SS, tá bom, pessoal? Só o Messi, o futebol, futebolista que joga futebol. Muito bem. Na UB, o V, tá? Que a gente chama ou la UB ou UB curta, tá? Pronuncia-se, la B curta, perdão. Pronuncia-se em espanhol como a letra B, tá? Cujo som corresponde ao B do português. Mas ele é mais suave que o B, tá? Então, quando a gente vai falar coisas escritas com B, por exemplo, bota, tá? A gente encontra os nossos lábios. Vou até chegar mais perto para vocês verem, tá? A gente fala bota, tá? Vocês viram aí que, não sei se a luz ficou boa, mas vocês viram que os meus lábios, eles se encontram? Bota, tá? O som do V, ele não é tão forte assim, igual o do B, tá? Meus lábios, eles mal se encostam. Exemplo aí, ó. Ventana, ventana, assim, vale, vos. Então, é um som de B bem suave, tá? Não é, então, B, tá? O V. Ventana, vale, vos, tá? É até meio difícil a gente falar. Eu mesma acabo falando com o som do B mesmo. Mas é uma prática, a gente tem que ir praticando para poder falar bonitinho e certinho. Para estar claro isso, então a gente sempre fala, o V tem som de B em espanhol, mas não é exatamente o B forte, tá? Os lábios mal se encontram quando vai falar o V, tá? Muito bem. La X tem um único som correspondente ao do X em português, tá? Na palavra táxi, tá? Então, o X aí, no espanhol, é sempre como se você estivesse falando táxi. Eu até coloquei aqui um CSI, nem existe isso, né? Mas é só para vocês aprenderem a pronúncia. Então, México, tá? Examen, ok? Está claro esto? Muy bien. La I, sim, la Y ou Y. Ela tem uma pronúncia aí, com exceção do LH, da mesma forma que o LL, tá? Então, com as variações correspondentes aos diferentes países, igual o LL. Vamos rever aí. E eu puse também alguns exemplos. Muito bem, chicos. Então, la Y, dependendo do país, ela pode ter 4 sons diferentes. Então, o exemplo aí que eu tenho é yo, sim, que é eu. Então, no México, em alguns países da América Central, se pronuncia como isso aqui, ó, esse sonzinho, yo, tá? Yo. Na Argentina, Uruguai e nas regiões próximas, a gente tem essas duas pronúncias. Rio, tá? O J aqui como se fosse um R. Rio ou show. E na Espanha e alguns países da América Latina, pronuncia-se yo, tá? Então, a gente tem yo, rio, show ou yo. Muito bem. E para finalizar, temos a letra Z, tá? Bueno, em América Latina, tem o som dos dois S, tá? Então, sapato, seta, zorro. Pero em Espanha, tem o som do TH do inglês, tá? Na palavra como se fosse o if. Então, é sapato, seta, zorro y sumo. Sí, sumo, perdón. Entonces, es esto, chicos. Estas son las consonantes y los sonidos, sí, en el alfabeto. Y es esto. Gracias por la atención. Estudien mucho, sí, besos y hasta luego.